Eu gostaria hoje de falar mais um pouco sobre os cuidados que nós devemos ter para com a nossa alma. E para isso eu quero ler um trechinho que está no livro de João, capítulo 6, versículo 37 a 40. E aqui Jesus disse o seguinte: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. Vamos comentar um pouquinho sobre esse texto e falar mais um pouco dos cuidados que nós devemos ter com a nossa alma. É interessante que Jesus diz aqui que todo aquele que o Pai, que o Deus soberano, Deus todo-poderoso, Deus Pai, todo aquele que Ele dá, todo aquele que Ele conceder essa graça, virá até Cristo. E Jesus disse: aquele que vem a mim, eu não colocarei fora. De maneira nenhuma, ele já disse: de maneira nenhuma, eu o colocarei fora. Não tem como ninguém sair da presença de Jesus e dizer que foi rejeitado por Cristo. Nós é que às vezes o rejeitamos. E o rejeitamos por quê? Muitos rejeitam Cristo porque vão para Ele com expectativa diferente daquela que é a vontade do Pai. Muitos vão para Cristo, ou quem sabe, vai para uma igreja e vai com expectativa diferente. Vai para conseguir um emprego, vai para conseguir um casamento, vai para conseguir saúde, vai para conseguir libertar das drogas, vai para conseguir parar de beber, parar de fumar, vai para a igreja para melhorar de vida. Seu casamento está ruim e um irmão da igreja te chama: vão para a igreja que lá seu casamento melhora. E lá você vai ter uma vida melhor, você vai ter uma prosperidade, você vai conseguir o seu emprego, você vai conseguir encontrar alguém para você namorar e casar. Isso não é nenhuma mentira. Com certeza, Deus tem solução para tudo isso através de Jesus Cristo. Isso não é mentira. Só que esse não é o objetivo principal do Evangelho. O objetivo principal do Evangelho é te dar vida eterna, é te dar salvação. Todo aquele que vai para Cristo, reconhecendo a sua situação de miséria no pecado, sua situação de condenação, todo aquele que vai para Cristo, para poder livrar da condenação eterna, e porque descobriu que Deus merece o nosso amor, para que nós possamos corresponder ao amor que Ele teve por nós, o amor infinito, o amor dele. Quando você entende isso, aí você vai para a igreja e você realmente, entendeu? Vai ter uma nova vida, vai ser uma nova criatura. As soluções dos seus problemas poderão vir, sim.
Mas o maior problema nosso é o pecado. Porque o pecado nos separa de Deus, o pecado nos tira o direito de herdar a vida eterna. Então, esse é o maior problema e é o problema que todos deveriam pensar ao ir para uma igreja, a buscar Cristo, a buscar Jesus, seria esse o objetivo e o único objetivo. A verdade é essa, o único objetivo. O resto vem como consequência. Deus é bom e a partir da hora que você recebe Ele como Senhor da sua vida, a partir da hora que você se humilha diante dEle, reconhece os seus pecados, pede perdão, Ele vai ter um cuidado diferente com você. Mas nós nunca podemos entender que a soberania de Deus é que prevalece. E a vontade dEle, como está escrito aqui, o versículo 38, Jesus disse: eu desci do céu. Eu desci do céu. Jesus não caiu do céu. Jesus desceu do céu. Pela vontade do Pai e pela obediência dele, pela aceitação dele. Ele desceu para encarnar no ventre de Maria, ainda então uma virgem, para poder sujeitar a todo sofrimento, uma morte de cruz, mas para nos salvar, para nos ressuscitar. Então eu disse: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E no 39 ele explica qual é a vontade daquele que enviou, qual é a vontade de Deus. E é esta a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos o que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. A vontade de Deus é que nenhum se perca daqueles que buscaram a Cristo. Preste atenção, daqueles que Deus deu para Cristo. Se você está pensando que você, nos seus caminhos tortuosos, nos seus caminhos prazerosos do mundo, eu creio, tenho certeza, que não é essa a vontade de Deus, porque você deveria ter primeiro buscado a graça de Deus para que Ele te desse essa oportunidade de buscar a Cristo, de encontrar a Cristo, e aí você submeter à vontade de Cristo para que você fizesse parte desse grupo que Deus entregou a Jesus, com a vontade de que esse mesmo Jesus, que ressuscitou dos mortos ao terceiro dia depois da sua morte na cruz, ele o ressuscitasse também no último dia. Que último dia? O último dia dessa era, o último dia até então que nós estamos vivendo aqui no período da graça, mas essa porta vai fechar um dia e no último dia Jesus voltará para buscar a tua igreja e ressuscitar aquele que estiver com ele, que tiveram passar a sua vida na obediência a ele, passar a sua vida debaixo do senhorio dele, cuidando de suas almas. O cuidado com a nossa alma vai determinar se nós ressuscitaremos para a glória ou para a perdição eterna. Mas quando eu digo cuidar da alma, eu disse há poucos dias atrás, o primeiro cuidado que nós precisamos ter com a alma
é buscar, através do sacrifício na cruz de Jesus, deixar que esse sangue purificador purifique a nossa alma de todo o pecado. Sem cruz não há salvação. Sem sangue não há purificação do nosso pecado. Se você só conhece a história de Cristo, que morreu na cruz, que sofreu, mas você ainda não está nele, que nós temos que estar nele e ele em nós, para que assim ele possa nos ressuscitar no último dia. Eu gostaria de ler aqui o livro de Romanos, capítulo 8, está escrito aqui: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entendeu? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, na direção do Espírito, na direção de Deus, alimentando a sua alma, dando prioridade às coisas de Deus. Ir para a igreja para buscar prosperidade, para buscar riqueza, hoje nós vemos muito esse tipo de pregação. Campanha de prosperidade e tantas coisas mais, mas nós precisamos da nossa salvação, da nossa alma, cuidar da nossa alma. No Evangelho de João mesmo, voltando atrás um pouco, capítulo 5, versículo 24, Jesus disse assim: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu espero, creio que a minha salvação, a minha ressurreição para a eternidade com Deus está garantida. Não pergunte se eu sou bom, porque eu não sou. Não pergunte se eu não peco, porque eu peco. Todos nós pecamos. Lá na primeira carta de João, primeiro capítulo, João deixou escrito: se dissermos que nós temos pecados, nós somos mentirosos e fazemos de Deus o mentiroso. Mas se nós confessarmos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda iniquidade. Pense nisso. Não vive sua vida aqui achando que você não vai sofrer uma consequência se você não tomar uma decisão para seguir Cristo. Não pense que depois da morte vai ter recurso para você sair de um lugar de sofrimento que você está indo. Não, depois da morte você não sai do lugar de sofrimento que você for, se você for, e eu espero que não, que você entenda o que eu estou te dizendo. Não porque eu estou te falando, porque eu estou lendo aqui na palavra de Deus, na Bíblia. Procure o mais depressa possível uma igreja mais perto da sua casa. Vá até ela. Uma igreja séria, que prega o verdadeiro evangelho. Mais um bom domingo a todos. Eu estou dizendo domingo porque hoje é domingo, né? Talvez você vai ver amanhã ou depois. Talvez eu nem possa esse vídeo hoje. Eu não sei se eu vou ter tempo de postar ele hoje. Mas se de qualquer